Arigó, o médium, a pessoa, José Arigó, e a pessoa, né, do João de Deus. Porque ambos fizeram cirurgias espirituais e ambos tomaram caminhos diferentes. Né? E veja, por que eu quero falar isso? Porque eu quero falar da mediunidade. Quando a gente pensa assim, mas é tudo picareta, é tudo picaretagem. Sim, existe muito a picaretagem. Mas nós não podemos esquecer, principalmente nós que somos médiums, que a gente anda no fio de uma navalha. É uma decisão para mudar tudo. É uma escolha, é um dia que a gente, em vez de abençoar alguém, a gente resolveu falar mal dele. É o dia em que a gente resolveu perdoar e em vez de agredir. Ou seja, veja, é uma decisão. E essa decisão ecoa muito ali na frente. Porque todas as decisões, e isso eu acho bacana que a espiritualidade fala, que eles trabalham como a ponta de um triângulo. Então, as decisões é onde duas linhas se encontram. A resolução, o movimento da energia é onde as duas linhas se afastam. Ou seja, veja a amplitude de uma decisão a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, nós estamos falando não da espiritualidade nesses dois exemplos citados. Nós estamos falando da decisão e das escolhas que cada um deles fez ao longo de sua caminhada. A espiritualidade está por trás. Não há a menor sombra de dúvida que em ambos os casos houveram muitas curas. E a espiritualidade de luz ali esteve envolvida. Né? Mas para vermos isso, a gente vai ter que passar por alguns médiuns muito interessantes, principalmente no início da década de 1900, quando um casal, que me perdoe, me falhe o nome deles, em Belém do Pará, eles realizavam materializações espirituais. E o livro que consta as atas, porque eles relatavam em atas, com fotografias e tudo, se chama Diário dos Mortos. É um livro muito bacana que conta o relato, as atas e fotografias de todo o trabalho de materialização. Veja, a gente agora volta no tempo ainda mais lá para o início, né, do século passado. E nesse ponto que é importante, porque é quando a espiritualidade começa a se manifestar de uma forma muito mais intensa, querendo mostrar que era algo além do que a gente conhecia. Início, né, de 1900, a gente enfrentava um monopólio muito grande de religiões que tentam dominar até hoje. Tentam dominar não no sentido de manipular, mas de ter o controle da fé da grande maioria. Ainda o Brasil é muito católico. Claro que a grande maioria dos católicos hoje eles já possuem outras vertentes espirituais fora a sua religião. Mas o censo nos diz que catolicismo hoje ainda é a maior religião. Agora veja, passa 1900, 1950, começa uma manifestação muito grande em Pedro Leopoldo, também de manifestações espirituais. Francisco Cândido Xavier, que revoluciona tudo. Né? Principalmente em humildade, em simplicidade, em ser realmente um homem servidor de Jesus. Paralelo a isso, temos em Congonhas, né, o Zé Arigó. E veja que é no momento em que tem um enfrentamento muito grande de crenças religiosas, duas pessoas com vertentes diferentes no mesmo estado fazem esse movimento muito forte de transformação espiritual, de revolucionar. Imagina, Arigó foi preso. Era polêmico. Porque fazia cirurgias. Só que aí a mãe do delegado, se não me engano, precisou de uma cirurgia espiritual e chegou para o Arigó preso. Opera minha mãe. E ele disse, posso, mas eu vou ter que operar todo mundo daí. Não pode ser só ela, vai ter que ser todo mundo. Humildade, não é para me beneficiar. Olha só, o ponto primordial que a gente está falando, como a gente está falando em mediunidade, ponto primordial. Eu faço, mas preciso fazer para todo mundo. E aí o que aconteceu? Abre-se as portas de uma delegacia, ele opera presos, ele opera pessoas que vão na prisão e ele opera a mãe.
Veja o movimento que a espiritualidade colocou a força que ele colocou naquele momento, por uma sábia decisão e escolha de um trabalhador. Voltando a falar sobre essa questão da cura, engraçado, né? Muitas pessoas falam do Arigó, do João de Deus, e eu realmente olho para esses dois médiums com a percepção que sim, eram dois médiums e tinham mediunidade muito forte. Muito forte. Porém, tem polêmicas que envolvem o nome do Arigó, talvez bem menos, e a polêmica recente que envolve o nome do João de Deus, que ficou conhecido aí com várias provas. Mas eu acredito o seguinte: as pessoas elas gostam de ver a bola levantada para elas poderem cortar. Principalmente pessoas opositoras ao espiritismo, ou então à espiritualidade em geral, Umbanda, Candomblé, religiões mais espiritualistas. E não conseguem entender que foi aquilo que você falou. O problema não foi a espiritualidade que ele estava utilizando para cirurgias com boa intenção, que foram muitas. Foi o momento que ele deixou o ser humano, através das questões que ele tinha, as fraquezas que ele tinha, passar à frente, e aí a coisa desandou, né? Exatamente. E eu estive frente com o João de Deus, porque teve uma época que quando eu comecei a fazer cirurgias espirituais, e a primeira coisa que eu disse ao Lázaro, quando ele chegou e me contou dizendo, a gente vai operar, e eu falei, tudo bem, sem cortes. Eu aceito trabalhar sem cortes. E aí ele disse que tudo bem, que ele tinha se preparado exatamente para fazer um trabalho sem cortes. Mas isso eu não estou criticando quem corta, não. Mas eu não queria, para minha mediunidade, estar envolvido com isso. Livre-arbítrio. Né? Se o espírito quer, tudo bem. Se o espírito não quer, tá tudo bem também. Porque é uma decisão nossa. Então, eu ia visitar todos os médiuns que diziam, tem cirurgias espirituais. Eu ia visitar. Por quê? Eu tinha muita dúvida sobre a minha mediunidade. Cara, eu era um músico. Eu viajava tocando. Vigia de terno e gravata, de smoking, de casaca. Por exemplo, tem concerto que era de terno, tem concerto que era de casaca, rabão de pinguim, borboletinha branca, tinha concerto que era smoking. Então, tu andava sempre numa vitrine muito delicada. Porque, infelizmente, na música, que é uma bênção, existe muito ego. Existe muito. O meio artístico é um mundo da vaidade. Eu chamo do palco da vaidade. E tu conseguir desvincular-se deste ambiente para seguir um trabalho completamente fora, ou seja, nos bastidores, né? Trabalhar com a mediunidade dos bastidores. Isso para mim era muito delicado e eu não sabia como transitar pelos dois mundos. Então eu buscava muito. E estava já com uma clarividência bem aberta, e eu disse, o João de Deus vai estar no Rio Grande do Sul, que ele tinha uma filial lá, que não existe, que nada mais existe, mas lá muito menos, muito antes dos escândalos. E aí eu cheguei lá para conhecer, e tinha, cara, fila de 3.000 pessoas para passar por ele. E eu olhei aquela força assim, eu disse, caramba, quanta luz que tem aqui, porque tinha muita luz naquele negócio, cara. Era muito espírito chegando, saindo, assim, uma luz mesmo, luz muito forte. Tá. Aí começou o trabalho, me saiu o João de Deus de dentro do salão. Numa pompa e numa circunstância assim, né? E eu disse, ferrou, né? Ferrou, o médico se perdeu. Na hora eu pensei, o médico se perdeu, ou vai se perder. E eu disse, bem, mas eu vim aqui, eu vou conhecer. Como que pode estar curando e ele está agindo desse jeito? Por quê? Ele acoplava e saía com um monte de gente filmando ele, tudo caminhando no meio das pessoas. Não falava com ninguém, só caminhando. Ou seja, não tinha nada ligado à cirurgia espiritual naquele momento. Né? Tipo um show. Era um show. E isso, a espiritualidade não quer isso. A espiritualidade não quer aparecer. E aí eu disse, tá, mas para toda essa luz aqui, aonde está sendo direcionado? E aí eu entro no barracão, no galpão que era.
Eram 3 salas. Então tu entrava numa sala, que era tipo um filtro, aspas, né? Era um filtro. Ali tinha mais de 100 médiuns sentados em oração. Aí tu entrava no salão, ele sentado numa cadeira que parecia um trono, pessoas em volta, médiuns em volta, e na frente dele mais uns 50, 100 médiuns sentados, rezando. Aí tu saía dele, ia para outra sala, tinha mais 100 médiuns, no mínimo, dando passe em oração. Ficou muito claro, os médiuns curavam. Era a egrégora que A estabeleceu ali egrégora, com outros trabalhadores. E a espiritualidade não se importava em tê-lo ali. Porque ele virou o ícone, né? Então as pessoas iam, mas quem estava curando era todo aquele monte de pessoas que tinham uma fé inabalável no que estava acontecendo. Tanto é que ainda na cidade lá, né, me falta o nome agora, e ocorre, os médiuns ainda estão mantendo, com curas até hoje. Mas aí não estão mais vinculados ao nome do João. Não, porque ele está preso até, né? Mas continua ocorrendo, né? Veja, a espiritualidade se valendo uma vez mais de algo para beneficiar outros. Eu não estou falando daqueles que sofreram, não. Isso é completamente errado tudo. Mas eu tô mostrando o lado bom que ocorreu ao redor, entende? E a gente precisa separar muito, porque senão a gente vai acabar levando pancada por dizer, mas tu tá defendendo. Não, eu não estou defendendo. Não, aqui se faz, aqui se paga. Né? É a lei do retorno. Então, mas muitas pessoas foram beneficiadas, não por ele apenas, mas por toda a equipe que tinha uma fé que nós não temos. Veja, se nós estamos num lugar e o cara que está liderando está levando pancada, a gente vai ficar, será? Mas e se for verdade? Ou seja, a gente já está quebrando a corrente. E aquelas pessoas não estavam nem aí para aquilo. Eles estavam lá em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da fé. E não eram espíritas. Eram católicos, eram evangélicos, eram bandistas, eram candomblecistas que estavam lá sentados rezando para curar a pessoa, cara. Pessoas que estavam dispostas a trabalhar, né? E a espiritualidade aproveitando o momento. Tu quer ajuda, nós te damos. Se entrega. E aí, no caso, pelo que você falou, pela percepção, é meio que tipo, uma hora vai cair a casa para ele, mas o restante tá aqui, tá com responsabilidade e vamos procurar ajudar as outras pessoas que estão aqui com essa equipe. As milhares de pessoas que foram socorridas pela equipe. equipe. Cara, interessante essa sua colocação, nunca tinha ouvido alguém explanar dessa forma. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.